Bom dia, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Antes de mais nada, deixar bem claro a saudade imensa que estamos sentindo de todos vocês e orando, clamando, suplicando, esperando em Deus para que nós possamos estar novamente reunidos na casa do Senhor, para podermos meditarmos na palavra, estar na comunhão através da palavra e poder cumprir com tudo aquilo que nós havíamos e estávamos fazendo. Nesta manhã gostaria de meditar com os irmãos, se tratando de um culto de EBD, Escola Bíblica Dominical. Gostaria de trazer um assunto de extrema importância para os nossos dias, que faz parte da vida do cristão, ou também da vida do ser humano, mas principalmente da vida do crente, porque é assim que devemos andar, é assim que devemos caminhar, é assim que devemos proceder no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, pretendemos fazer, ao lidarmos com as pessoas, ao falarmos com alguém, ao ouvirmos o que as pessoas têm a dizer. Esse assunto é de extrema importância para as nossas vidas. E gostaria de iniciar no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, entre Provérbios, Salmos, ver dois exemplos de extrema importância que realmente podemos ver que é a base, o alicerce, é o fundamento desse assunto, porque ele está baseado em uma única pessoa. E dele vem esse ensinamento, dele vem esse aprendizado, dele vem esse sentimento, dele vem essa maneira de viver. Provérbios capítulo 15, versículo 33, Salomão, um homem que buscou em Deus uma maneira de viver. E Deus falou para ele: me peça o que você quer e eu te darei. Salomão pôde olhar para a sua vida ao redor, pôde olhar para tudo aquilo que ele tinha e possuía, e Salomão falou assim para Deus: olha, Senhor, eu quero ser como meu pai, eu quero proceder, caminhar, viver como ele viveu. E Salomão pediu para Deus sabedoria. Mas não vamos falar sabedoria, embora o princípio do versículo se inicie assim. Provérbios 15, versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Então, o temor a Deus, o temor é medo, é também reverência, é também consideração. Então, quando nós tememos a Deus, nós o consideramos, nós o reverenciamos, nós o adoramos, nós o exaltamos. E aqui diz que é a instrução, é o conhecimento, é o aprendizado, é a instrução da sabedoria, a instrução da maneira de viver com muita sabedoria, com entendimento, com conhecimento. E ele diz: e precedendo a honra, precedendo o privilégio, a estima, o direito, vai a humildade. E aqui é onde nós vamos caminhar, a humildade. E o que quer dizer ser uma pessoa humilde, Ou caminhar e viver em torno da humildade. É ser simples, natural, ser modesto, ser sincero naquilo que está falando, dizendo, vivendo, ser uma pessoa franca, uma pessoa despretensiosa, onde a intenção e o desejo do seu coração não busca os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, mas ainda que os seus desejos, suas vontades venham, ela envolve outras pessoas. É uma pessoa simples, uma pessoa que age sem vaidade, Já fala muito de vaidade. E a vaidade, de certa maneira, que venha se opor à humildade, ela é pecado. Então, o primeiro versículo diz: o temor do Senhor, o respeito, a reverência, o medo a Deus é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Ainda em Provérbios 16, 2 versículos que nós vamos ler, diz da seguinte maneira: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que não é simples, uma pessoa que não é natural na sua maneira de viver,
Uma pessoa que não vive, não age com modéstia, com sinceridade, sendo franco na sua maneira de viver, né? Sendo sem vaidade, extravagância, né? Ele diz aqui que a soberba, então a soberba é o que? A arrogância, né? Ela procede à ruína, procede à queda, procede o cair do homem. E a altivez de espírito precede a queda. E no versículo 19 ele nos dá um complemento dizendo: melhor é ser humilde de espírito com os mansos, com aqueles que são pessoas quietas, pacatas, serenas, sossegadas, tranquilas, do que repartir o despojo com o soberbo, com o arrogante, com aquele que tem um espírito altivo. O que é o despojo? Então, quando Davi estava nas guerras, quando Israel ia para as guerras e lutava, combatia, guerreava e prevalecia, vencia contra os seus inimigos. Então, tudo aquilo que sobrava era o despojo. Poderia ser as pessoas que eram trazidas para servir a Davi. Poderia ser os bens que eram adquiridos para servir a Davi. Mas aqui Deus fala, né? Melhor é ser humilde de espírito. Ter um espírito humilde, simples e natural. Com aqueles que também são pessoas mansas, humildes, tranquilas, sossegadas, do que repartir o despojo, repartir os seus bens, repartir aquilo que você possui com aqueles que são soberbos, arrogantes, né? São pessoas que se sobressaem sobre os outros, não tem nenhum momento na sua vida onde ele expressa a humildade. Tiago capítulo 4 também fala um pouco desse assunto da humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6. Aqui Tiago diz, né? Antes ele dá maior graça. Portanto, diz, assim diz Deus, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, ele resiste, ele não aceita, ele é contra, ele se opõe, ele não concorda com uma pessoa que tem uma atitude de soberba, de arrogância, de altivez de espírito, né, de um espírito elevado, achando que é melhor que os outros, que a sua posição, que a sua opinião, né, ela prevalece sobre os outros. Então nós vemos lá em Provérbios que aqueles que têm um espírito assim procedem à queda. Então nós vemos que reis, nós vemos que governantes, nós vemos que muitas pessoas, quando caminharam por esse caminho, a palavra de Deus se cumpriu na sua vida. Procedeu à ruína e procedeu à queda. Por quê? Porque faltou humildade, faltou simplicidade, faltou modéstia, sinceridade, faltou na vida dessa pessoa não viver sobre a vaidade. Então Deus resiste esse tipo de pessoa, mas ao contrário, Tiago diz, Deus ele dá graça, Deus ele derrama o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua benevolência. Deus ele socorre, ele auxilia, Deus ele ampara, Deus ele ajuda, Deus ele guarda, ele livra aqueles que são humildes. Mas dá graça aos humildes. E tudo isso diante da ação de Deus. Agora vamos lá em Mateus capítulo 11 e vamos ler a base, o alicerce, o princípio, a estrutura da humildade. Porque o ser humano por si próprio ele não tem humildade, né? Podemos ter algumas ações de humildade, mas uma verdadeira humildade santa, pura, uma verdadeira humildade aonde nos leva a exaltar e a glorificar a Deus. Ela está na pessoa de Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 39. Mas vamos ler, Jesus fala algumas coisas que nós sempre lemos, né, a respeito de procurarmos a Jesus para que Ele possa nos dar a graça da parte do Pai
e possamos ser consolados por Ele nos momentos de adversidade. E no versículo 28, ele diz assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas ou para as vossas vidas. Jesus fala, né? E aprendei de mim, aprendei comigo, me copiem, estejam atentos às minhas orientações, os meus ensinamentos, porque eu sou uma pessoa mansa, tranquila, sossegada, calma e humilde, simples, natural, modesto, sincero, franco. Não vivo com vaidade. E assim nós vamos encontrar descanso para as nossas vidas. Aqui nos fala que ele é manso e humilde de coração, um sentimento de mansidão e um sentimento de humildade. Houve um momento na vida dos discípulos que a altivez de espírito tomou conta dos seus corações. E no mesmo livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4, olha o que diz Jesus para os seus discípulos. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é maior no reino dos céus? Quem aqui é maior, é melhor, né? Vai ter uma estatura elevada no reino dos céus, é considerado grande, é considerado sábio, é considerado inteligente, é considerado o maior entre nós. Qual de nós é esse no reino dos céus? Como é que Deus tem nos observado e tem dito para o Senhor, quem somos nós ou qual de nós é o que mais se destaca? Jesus chamando um menino, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, se não mudares esse pensamento, a intenção do vosso coração, esse sentimento, essa maneira de viver, de proceder, de caminhar, se não vos converterdes, e não vos fizerdes, não for igual, como este menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, este é o maior no reino dos céus. Davi fala que desde o nascimento a criança ela é concebida em pecado. Quando Deus mandou o dilúvio e pediu para que Noé povoasse novamente a terra, Deus fala que desde o nascimento o ser humano já nasce mau e perverso. Mas Jesus Cristo mostra que diferente dos adultos, a criança ela é simples, a criança é natural, a criança tem momentos de modéstia, de sinceridade, de franqueza, né? E não há tanta vaidade. Conforme ela vai crescendo, esses termos da falta de humildade vai crescendo no seu coração, mas enquanto criança, enquanto tem, né, que a Bíblia fala, o exemplo de humildade. Porque você pode chamar a atenção de uma criança, corrigir o seu filho, corrigir uma criança, então logo ela fica aborrecida. Mas um pouco mais à frente ela está sorrindo, brincando. As crianças entre si, elas acabam tendo aborrecimento, mas num piscar de um abrir de olhos, né? Elas voltam a ter a comunhão. Nós como adultos, nós somos diferentes, né? Muitas das vezes a arrogância, a prepotência, a altivez de espírito tomam o nosso coração e nós guardamos aquilo no nosso coração e carregamos por longos e longos dias, momentos, meses e anos, aonde a gente não expressa a humildade. E um dos pontos da humildade é você pedir perdão. Um dos pontos da humildade é reconhecer que errou. Um dos pontos da humildade é reconhecer aquilo que a Bíblia diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. Né? Não que o outro seja melhor do que você, melhor do que eu, mas que nós não queremos se opor achando que somos realmente melhor do que as outras pessoas. Cada um tem o seu defeito, cada um tem a sua qualidade, mas a humildade está dentro desses dois aspectos. Então Jesus diz para eles, olha, em verdade vos digo, se não vos converterdes, se não mudar o vosso pensamento, se não mudar essa maneira de agir, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E um ponto importante que nos diz a respeito da humildade
está condicionada à graça de Deus, né? Os favores de Deus em nossas vidas. Provérbios capítulo 22. Nós vamos ler mais um versículo. Capítulo 22, o versículo 4. A Bíblia diz da seguinte maneira: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A recompensa, a gratificação por sermos humildes, por sermos simples, por viver de maneira modesta, sendo sincero em tudo aquilo que nós dissemos, estamos ouvindo, estamos expressando, estamos vivendo. Então a recompensa, a gratificação, o prêmio, né, o reconhecimento de uma vida de humildade, de uma vida de simplicidade, e juntamente com o temor, Provérbios 15, 33, né? O temor a Deus, a reverência, o respeito, a consideração do Senhor são riquezas, são coisas, né, algo preciosos para a nossa vida. E isso vem junto à honra e à vida. Isso vem o privilégio, isso vem a estima, vem a consideração, e que não podemos ou devemos ou caminhemos vivendo desta maneira. O galardão da humildade, a recompensa por ser humilde, juntamente com o temor do Senhor, são as riquezas, é aquilo que o ser humano tem de mais de precioso na sua vida, mas principalmente o crente, porque podemos ler em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz, né, que aprendemos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, em Cristo devemos, irmãos, caminhar cada vez mais de maneira mansa e de maneira humilde. Sabemos que não é fácil, porque diante da nova criatura existe a velha criatura. Mas também o mesmo Deus nos ensina pela tua palavra que devemos andar em espírito para não cumprirmos, né, os desejos da nossa carne. E qual o desejo da carne? É ser uma pessoa soberba, arrogante, né, ser uma pessoa que não respeita as opiniões, ser uma pessoa que não aceita as opiniões. É que nós estamos vendo aí diante dos governos, não só no Brasil, mas no mundo. Nós estamos vendo diante das autoridades a falta de humildade. E a falta de humildade, a Bíblia deixa bem claro que procede à ruína e procede à queda. Salmos, capítulo 112. Salmos 112. Vamos ler 3 versículos desse capítulo, onde a palavra do Senhor diz: para aqueles que são humildes. Versículo 1 diz: louvai ao Senhor, exaltai e engrandecei e bendizei o nome do Senhor. Enalteça ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem alegre, feliz, contente é o cristão, porque aqui estamos falando como cristão, mas o descrente pode ouvir, aprender e se converter do seu mau caminho quando a humildade não faz parte da sua vida. Então, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, respeita, reverencia, e que em seus mandamentos, na sua palavra, tem grande prazer. Como o Salmos primeiro diz, né? Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Salmos primeiro ele fala, né, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, ou podemos dizer aqui, segundo o conselho do soberbo, do arrogante. Antes tem o seu prazer em ouvir a palavra do Senhor, em ler a palavra do Senhor, aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, para encontrarmos descanso para as nossas vidas, não ver uma vida tribulada. E nisso nós temos prazer. E buscamos, meditamos, estudamos de dia e de noite. Versículo 2 ele diz: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Né? Em outra tradução fala que a sua descendência, né, os seus filhos, né, a sua geração, então os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a sua geração será
é abençoada, né? E a graça de Deus será plena sobre a vida deles. Uma outra tradução fala, né, que a sua geração será poderosa, será grande, será forte, será numerosa, será resistente, será destacada, porque aqui Deus está falando com Davi, aqui é Davi falando ao povo, instruindo ao povo, mas diz a sua semente ou a sua geração será poderosa na terra e a sua geração, a geração dos retos, será abençoada, né? Será uma geração onde as bênçãos e a graça de Deus está sobre a vida dela, ou sobre a vida daqueles que vão dar continuidade à sua geração. Versículo 3 diz: prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Deus está falando que diante daquele que é humilde, nunca há de faltar algo na sua vida, né? A prosperidade e riqueza haverá na sua casa. O crente não precisa de riqueza e não ter muita abastança em prosperidade, porque a Bíblia nos ensina a gente estar contente, alegre e feliz, tendo que comer e tendo que vestir. Mas Deus ele nos dá muito além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós suplicamos. Então, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre, né? Será algo eterno na vida do crente, porque não está condicionado somente para esta vida, mas para uma vida eterna, aonde nós podemos ler através da palavra de Deus e poder ver, poder sonhar com isso, né? De um novo tempo, de uma nova era, de um momento onde nós vamos estar para sempre com o Senhor e se cumprindo aquilo que está dizendo aqui: prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Voltemos lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, para podermos concluirmos essa meditação da agora de manhã e reler com os irmãos esse versículo. O temor do Senhor é a instrução. Então devemos temer a Deus, aprender com Deus, devemos respeitar, reverenciar, devemos dedicar a nossa vida a Deus e ser instruído pelo Senhor através da sua palavra, para que possamos agir com sabedoria, agir com entendimento, agir com compreensão. E ele diz que precedendo a honra, precedendo aos privilégios, né? Precedendo a estima, precedendo a consideração, junto com isso vai a humildade. Junto vai ter uma vida simples, natural, ter uma vida modesta, agindo com sinceridade, com franqueza, não sendo despretensioso, não havendo a vaidade que precede o nosso coração. Que Deus cada vez mais possa nos fazer caminhar humilde, sabendo que a humildade ela é a base, ou uma das bases da vida do crente, porque ela procede de Jesus. Jesus que foi manso e humilde de coração. Jesus que foi tantas vezes injuriado, perseguido. Jesus que foi tantas vezes confrontado. Jesus que tantas vezes falaram coisas horríveis como ele, até dizer que ele agia, que ele curava através da ação de Satanás. Mas Jesus sempre foi tentado, nunca pecou. Jesus é o exemplo da humildade. Que possamos cada vez mais olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque para sermos humildes temos que viver pela fé, para que as ações da nossa carne, do velho homem, da velha criatura, não preceda, não esteja adiante ou diante, se sobrepondo à velha criatura, à velha natureza que nasce e é formada e cresce em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, que possamos cada vez mais continuar confiando, orando, pedindo, clamando ao Senhor e esperando no Senhor. Até a noite, em nome de Jesus.